Olá a todos, bem-vindo ao meu canal. Pessoal, não esqueçam de curtir, de compartilhar, tá? De colocar o sininho. Assim que chegar em 1000 inscritos, eu vou fazer um sorteio, tá? Oferecendo uma sessão. Então indiquem aí para as pessoas que vocês conhecem, que possam se interessar pelo assunto, para vir seguir também a página. E é isso. Hoje eu gostaria de falar sobre comunicação entre o casal de chamas gêmeas, mas eu gostaria de começar falando sobre comunicação, sobre algo que eu tive que fazer ontem, que eu fiquei um pouco chateada. Ontem, pela primeira vez, eu deletei um comentário embaixo dos meus vídeos. Quando o comentário diz respeito ao conteúdo do que eu digo e a pessoa não está de acordo, eu não tenho problema nenhum em relação a isso. Todo mundo tem o direito de estar de acordo ou não estar de acordo, e eu não espero que todos estejam de acordo comigo, e eu até acho que cada pessoa tem a sua bagagem, a sua história, então talvez hoje não vai estar de acordo, amanhã pode estar, tá? E vice-versa também. Porém, teve um comentário um pouco dito de uma maneira que eu não vou dizer se foi um bem dito ou não, mas que incomodou, né, a Simone, que foi minha convidada. E se eu convidei a Simone é porque eu acho que ela tem a dizer coisas do percurso dela que pode ajudar outras pessoas, tá? A gente não tá aqui pra julgar em que parte do percurso ela tá, ok? Então, por favor, claro, os comentários são muito bem-vindos, mas vamos se colocar um pouco no lugar do outro, tá? Ao escrever as coisas. Se perguntar se você estivesse na outra posição, se você gostaria de receber esse tipo de comentário ou não, ok? Parênteses fechada. Então, hoje eu gostaria de falar sobre a comunicação entre os casais de chama gêmea. Eu acho que é um assunto que eu venho sentindo já há algum tempo, né? Inclusive na minha própria experiência, né? Uma vontade de comunicação. E é muito interessante porque tem gente que vai dizer, é sempre o runner que tem que vir, ou sempre o que está inconsciente ao vínculo que tem que vir, né? E eu acho que não existe certo ou errado. Mas vamos analisar aqui uma questão que me veio, né? E que eu senti. Eu senti nos últimos tempos meu gêmeo querendo comunicar, mas não sabendo como. E como que eu senti isso, tá? Eu que não tenho eu não tenho nada a dizer, comecei a sentir uma grande angústia, uma grande vontade de comunicação, e eu percebi que aquele sentimento não era meu, tá? E que era assim dele. E daí eu comecei a perceber que muitas pessoas tinham essa mesma temática, né? Sentindo essa mesma questão, esse mesmo sentimento. E eu também percebi que pacientes de outras pessoas também estavam tendo isso, enfim. Tava criando uma egrégora aí em relação à comunicação. Então, vamos, em relação a quem entra em contato com quem, né? Vamos se colocar um pouco na pele, né? Do segundo gêmeo, aquele que ainda não despertou. Quando ele desperta, ou simplesmente depois de uma fuga, né? Depois desse tempão de separação, é difícil para ele chegar como uma flor, né? E falar, oi, tudo bom? Então, eu te bloqueei em tudo e agora eu estou voltando aqui, né? Às vezes não é tão óbvio assim para a pessoa, né? Então, claro que se você sentir que você deve entrar em contato, sempre entre em contato sem ter uma expectativa do que vai ser a reação do outro, né? No pior dos casos, você manda uma mensagem para a pessoa talvez tinha te bloqueado, não tinha mais teu contato, talvez ela não responda agora, mas talvez esse contato que você fez, daqui lá na frente, ele poderá voltar quando ele se sentir pronto, né? É tão difícil a comunicação entre o chaser e o runner, porque são duas pessoas que estão no ego, tá? No começo, né? Ou na fase, no início da separação. E mesmo quando um dos dois começa a se elevar, é como se você tentasse bater duas coisas que não estão no mesmo local, tá? Então, digamos
Vamos pensar numa rádio, né? Como se o chaser, né? Porque geralmente é ele que desperta em primeiro. Mas vamos dizer, o que tá desperto em primeiro começou a subir em vibração, teve o despertar, tudo isso, tá se alinhando, sente a vontade de falar com o outro. É como se ele fosse uma rádio FM. Só que o outro vai receber numa rádio AM, digamos. Então, tá vendo como a comunicação não vai ser possível? Até porque, quando a gente tá no ego, a gente recebe o que a outra pessoa diz, isso não só em Chamas Gêmeas, tá? Em geral. A gente recebe o que a outra pessoa nos diz através da nossa visão, as nossas bagagens, tá? Então, muitas vezes uma pessoa tá nos dizendo algo e a gente tá recebendo aquilo de outra maneira. Então, inclusive acontece muito isso em relação às percepções de feridas, né? Às vezes uma pessoa diz algo de uma maneira totalmente tentando ser gentil, mas de alguma maneira aquilo toca em alguma ferida do outro, né? E a percepção do outro logo, né, vai tocar naquele sentimento que foi conectado a uma ferida na infância, né? E que ainda não foi ressignificado. E logo lá vem, né, o nosso cérebro reptiliano, que ele tem 3 funções, né? Então a gente tem a fuga, a gente tem a paralisia e a gente tem o ataque. Dependendo da situação, dependendo das pessoas, reage de uma maneira diferente. Então, quando a pessoa se sente em perigo, então, tocou numa ferida minha, às vezes não tocou, é a percepção de que tocou, né? Então eu preciso me defender. Então é por isso que a comunicação é tão difícil. E é por isso que o casal não consegue ficar junto antes de ter essa limpeza dessas feridas, tá? Esse alinhamento e estar vibrando numa vibração parecida. Tá? É importante termos em mente que quando se trata de comunicação entre o casal, né, e quando eles estão ainda no ego, vai tocar as feridas. A ferida do runner é a ferida da rejeição, de ser rejeitado, né? Então é por isso que muitas vezes quando ele recebe uma mensagem, ele pensa muito no que responder, em como responder, né, para justamente não ser rejeitado, né? E o chaser, ele tem a ferida do abandono, ele tem medo de ser abandonado. Então, quando ele consegue captar a atenção do outro, ter uma troca com o outro, é como se ele entrasse um certo desespero de terminar pelo menos aquela conversa, né? De ir até o final daquela conversa, de querer conseguir ter respostas, né? Então, por isso que o chaser fica nessa coisa de querer falar, né? Colocar os sentimentos. E o runner, para ele, é muito intenso tudo isso, né? É muita informação e é terrível, porque imagina, para um chaser é impensável que ele falar todos os seus sentimentos seja algo demais. Uma coisa linda, né? Tá declarando todos os seus sentimentos, falando tudo o que sente. Só que o runner, ele recebe aquilo de uma maneira que ele não consegue lidar com aquela enxurrada de emoções que é o chaser, né? Então, ele se retrai, ele precisa pensar no que ele vai responder. Ele precisa de um tempo para digerir aquelas informações, né? E poder ver o que ele vai responder. E ter também em conta de que o que ele responde também vai ser, talvez, o desencadeador de algo que ele não consegue gerenciar. Então, isso dificulta muito para os dois, tá? Nessa comunicação. E essa ânsia do chaser de falar faz com que o runner, quando ele ainda tá no ego, fique ainda com mais medo e se retraia ainda mais. É isso. Pessoal, então, por favor, ok? Deixem recados, eu adoro os recados de vocês, mas vamos, antes de escrever, se colocar no lugar da pessoa que vai estar lendo. Tá bem? Um grande beijo e até a próxima.